Olá, amigos do canal Investir Cada Vez Melhor. Gravo aqui uma importante aula no dia 11 de agosto de 2022 sobre o tema juros altos, renda fixa ou variável, uma atualização da aula que eu publiquei no dia 10 de julho desse ano. Vem comigo. Então vamos lá, aquele nosso disclaimer de sempre, né? Que esse vídeo tem apenas um caráter educacional. Então, no dia 10 de julho, eu publiquei essa aula, né? Mostrando que com juros altos aqui e nos Estados Unidos, valia a pena investir em renda fixa ou variável, tá? Então eu fiz essa aula e eu cheguei à conclusão que nós deveríamos manter ainda caixa, porém, deveríamos aumentar renda fixa e renda variável, porque o momento sinalizava isso, sempre mantendo a diversificação da carteira. Então, naquela época, a gente tinha um bom caixa, tinha renda fixa e tinha bolsa. Tinha bolsa verde e renda fixa, certo? A sugestão, naquela época, em virtude do momento, era a gente reduzir um pouco o caixa e aumentar bolsa e renda fixa, tá? Passado 30 dias e depois do comportamento muito altista do mercado, qual que é a conclusão que a gente tem que fazer com a nossa carteira hoje? Manter aquela mudança que a gente teve em julho ou ajustar nesse começo de agosto? Vamos lá. Então, na aula de hoje eu vou falar sobre o pico da inflação nos Estados Unidos e no Brasil, qual que vai ser o comportamento do Fed e Copom a seguir, se ainda vale a pena aplicar em renda fixa e renda variável e, o mais importante, que eu vou defender um rebalanceamento da carteira, tá? Bom, pico da inflação. Então, eu tenho sempre colocado nos meus vídeos, né, que a inflação nos Estados Unidos e no mundo ia dominar o cenário de 2022 e isso realmente aconteceu. Nós começamos nos Estados Unidos com uma inflação de 8, bateu 9,1, né, e agora a gente teve uma inflação de 8,5. Então a parte dos analistas acreditam que a gente já fez o pico da inflação nos Estados Unidos. Tá? Sempre tem esse mas, né, nas notícias, né? Porque sempre o mundo tem os otimistas e os pessimistas. Eu particularmente acho que a gente fez um pico de inflação. A gente deve cair a inflação nos próximos meses, porém a gente vai ficar ainda acima da meta, tanto nos Estados Unidos como aqui. Tá? Então o CPI de julho, né, que seria o nosso IPCA, lá foi de 0, a previsão do mercado era de 0,2, e o mais importante, né, o core da inflação, tirando aquelas coisas mais voláteis, também ficou abaixo do previsto, tá? Então a inflação lá caiu de 9,1 para 8,5. Então a maior parte dos analistas acredita que a gente fez o pico da inflação. Lembrando que a inflação do mundo, né, atual, ela começou lá com o coronavírus, problema de oferta e demanda, commodities em alta, insumos em alta, política expansionista dos bancos centrais, colocaram muito dinheiro na economia e culminou com o conflito na Ucrânia, que elevou muito o preço das commodities e isso gerou muita inflação, especialmente no aumento do petróleo. Tá? Então, aqui a inflação acumulada em 2022, a gente vê que a inflação no Brasil está menor em virtude da deflação de julho, que nós vamos comentar em breve. O mais importante é que o tal do market time, que a gente tenta ver isso nos sites, nos jornais, ele é muito ruim, né? O pico da inflação nos Estados Unidos, na Bloomberg, ele estava previsto para acontecer no final de 2021. Ele foi acontecer só agora em julho de 2022. Então o Howard Market, no livro dele, ele fala que a gente tem que esquecer essas tentativas de previsão de market time do mercado. A gente tem que agir, né?
Larry Williams comentou que a gente estaria próximo de fazer o pico de inflação, foi um pouquinho também mais tardio do que ele previu. O mais importante é que chegamos no pico da inflação, tá? Antes era uma previsão, não. Agora, provavelmente, a gente está diante do pico da inflação. Bom, a política monetária dos bancos centrais, elas visam, primeiro, atingir a meta da inflação. Tanto nos Estados Unidos como no Brasil, hoje a gente tem inflação acima da meta. Então, essa subida de juros aqui e lá é para conter a inflação. Obviamente, a gente não pode subir muito juros, porque senão você acaba prejudicando o crescimento econômico. E o que a gente teve nos últimos 2 anos, na política do Covid, né, foi redução da taxa de juros e muito dinheiro no mercado. E isso acabou inflacionou. O juro nos Estados Unidos foi a 0. E isso inflacionou o preço dos ativos financeiros, né? Tanto as criptomoedas como as ações, né? Os bonds tiveram desvalorização, né? Então, assim, chegou no ponto que a gente teria uma correção, o que aconteceu nesse primeiro semestre de 2022. Então, aqui o juro que estava 0, hoje nos Estados Unidos está acima de 2%. Aqui no Brasil a gente também teve aumento, né? Foi para 13,75. Aquilo que eu já tinha comentado com vocês, né? Que o grande dilema do Fed é se ele aumentar muito os juros para conter a inflação, ele vai gerar uma recessão. Então, essa dosagem nem sempre é perfeita. E lembrar que a preocupação do mercado hoje é a recessão econômica, que pode acontecer com aumento de juros, porém ela deve acontecer, se acontecer, no final de 2021, de 2022 ou 2023. Na semana passada, os Estados Unidos ainda criaram muitos empregos, né, acima do mercado esperado. E muito emprego, baixo desemprego, acaba tendo pressão inflacionária. E o medo do mercado da recessão econômica é que, em virtude desses fatores, né, você acaba tendo um menor lucro das empresas e, por conseguinte, uma menor valuation das ações, e por isso as ações de janeiro a junho tiveram muita queda, né? Aumento de juros e uma possível recessão. Vamos ver agora como está o Brasil. Bom, então aqui no Brasil a gente vinha comentando, né, que a gente já tinha feito o pico inflacionário e realmente aconteceu, né? Agora, com a deflação de julho, a gente caiu de mais de 12% para agora para 10,07%. A gente tem que colocar que é o seguinte, essa deflação de agosto e a deflação provável deflação de julho e a provável deflação de agosto é em virtude da redução do ICMS sobre combustível e energia, que foi um projeto do governo e aprovado no Congresso Nacional, tá? Porém, como esses dois fatores, né, energia e combustível, impacta nos demais produtos, eu acredito que a inflação vai começar a ceder no Brasil em virtude desses dois aspectos e da Selic, né? A gente tem que pensar, saiu de 2% para quase 14%, e isso é uma política contracionista. Então lá, a inflação no Brasil promoveu o aumento da Selic e também dos juros futuros. Obviamente, os juros futuros dependem também de outros fatores aqui colocados, melhor explicado naquela aula de julho, tá? Bom, uma coisa importante é que a Selic, ela baliza a taxa CDI, e a taxa CDI, ela interfere em todos os ativos na bolsa. Por isso que a gente tem que entender a curva de juro para a tomada de decisão no manejo da nossa carteira. Então tá aqui um gráfico que eu fiz, né, da Selic nos últimos 12 anos. Estava lá, a gente saiu de 12% agora para quase 14%, tá? Esse grande aumento de juros teve forte impacto nos títulos de renda fixa e também na bolsa variável, na bolsa de valores. Bom, vamos ver o impacto na renda fixa. Então aqui eu coloquei para vocês, isso aqui é os juros futuros negociados na bolsa, né, que teve esse comportamento, né? Se nós compararmos, ele tem um
comportamento semelhante à Selic, né? Só que, em geral, os juros futuros andam na frente da taxa Selic. Tá? Se a taxa Selic a gente está ainda perto do pico, né? Os juros futuros já cederam bastante nos últimos 30 dias. E isso impactou muito nos títulos de renda fixa que eu vou mostrar a seguir. Tá? Bom, então a gente tem que identificar em que momento do ciclo a gente está. A gente está com juros estáveis, a gente está com juros em queda, em alta, e depois o momento de inflexão. Que a gente viu, né, nessas curvas que você tem um momento de estabilidade da Selic, um momento de queda, estável, queda de novo, sobe. Então a gente tem que identificar em que momento a gente está para saber o que a gente vai fazer com os nossos ativos. Eu venho comentando com vocês que desde abril, maio, né, que a gente estava muito próximo do fim da alta da Selic. Tá? Ela chegou agora a 13,75 e talvez vai no máximo a 14%. Ok? Lembrando, quando a gente tem aumento de juros, como aconteceu em 2021 e o primeiro semestre de 2022, os preços dos títulos caem. Quem tem título do Tesouro Direto em carteira, pré-fixado ou vinculado à inflação, viu que você perdeu dinheiro por marcação a mercado. Porém, a gente vislumbra no futuro, a gente não sabe quando, que os juros vão cair. Então, os preços vão subir. Tá? Então, como é que a Selic agora, em 2022, ela vai cair, como aconteceu em 2011, ou ela vai ficar estável? A maior parte dos analistas acredita que ela vai ficar estável por um tempo para depois cair. Então a gente está num momento de estabilidade pós-alta e um futuro inflexão da curva de juros. Tá? Bom, juros subindo, o que a gente tem que fazer? Investir muito em título pré-fixado, né? E fugir dos pré-fixados e das vinculados à inflação. Tá? Porque nos títulos vinculados à inflação, uma parte deles é de juros. E reduzir bolsa. Certo? Então aqui, ó, lá no final de 2021, a gente deveria ter feito isso. Mas isso é passado. Aqui eu gravei uma aula, né, para como investir em títulos pós-fixados. Está muito legal no meu canal. Juro caindo, como eu prevejo para o futuro. A gente não sabe quanto, mas os juros devem cair no futuro aqui no Brasil. A gente vai começar a reduzir o Tesouro Selic, quando ele começar a cair, e nesse momento agora de estabilidade, é comprar pré-fixado e comprar títulos vinculados à inflação e aumentar a posição da bolsa. E esse era o conteúdo da aula de julho, né? Então, eu comentei que nos momentos pré-inflexão, como o que vai acontecer agora no segundo semestre e que estava também em julho, são momentos bons para a gente posicionar, tá? Bom, isso aqui eu já mostrei para vocês. E aquilo que a gente sempre tem que ver, né? A gente tem que esquecer as previsões. A gente tem que identificar em que momento do ciclo a gente está, o que deve acontecer agora com os juros e tomar decisão. Então, o que acontece? A gente está perto do fim do ciclo de alta da Selic, isso é fato. Depois a gente vai ter um período de estabilidade e no futuro de queda, porque todos os ativos eles funcionam em ciclos, tá? Então, como a gente está perto de uma inflexão para queda, a gente deveria reduzir a Selic aos poucos, não agora, mas no futuro mais próximo, comprar pré-fixados e comprar NTNB, tá? O pré-fixado eu sempre prefiro o curto, porque o de mais longo prazo, de maior duration, ele é mais volátil. Aqui, a NTB, a gente pode comprar títulos mais longos, porque ela está sempre protegida pela inflação. E aumentar a bolsa de valores, tá? Aquilo, né? Queda de juros, aumento do preço dos títulos. Bom, então vamos lá, vamos ver como é que comportou os títulos nos últimos 3 meses. Então, lá, vamos pegar aqui o pré-fixado 29. Em 13 de maio ele estava 12,57,457, o valor unitário. Depois, os juros caíram, os preços subiram.
depois os juros aumentaram e os preços caíram, e aí chegou lá em julho mais de 13%, né? Mais de 13%, caiu mais um pouco, né? Olha lá, bateu um pico quase perto do meio de julho, caiu mais ainda, só que agora o que aconteceu? O juro começou a ceder e o preço começou a subir. Ó, 10/8 que eu peguei ontem, 11,91 e 488. Então, por exemplo, quem investiu lá, ó, em 29, pagou 448, ele poderia vender ontem a 448, ele ganhou 10%. Tá? E por que aconteceu isso? Porque os juros futuros caíram de 13 e pouquinho para menos de 12. Juros em queda, títulos em alta. Tá? Por isso que naquela época, principalmente final de junho e julho, eu comentava que estava num bom momento para a gente aumentar pré-fixado e títulos vinculados à inflação. Vamos falar um pouquinho de renda variável para depois a gente ver qual que é a minha sugestão para o ajuste da carteira atualmente. Tá? Então, Bolsa de Valores. Quando aumenta os juros, que a gente viu agora em 2021 e 2022, as bolsas caem e o que realmente aconteceu. Por quê? Aumenta de juros, você traz o valor da empresa, dos lucros futuros, ao valor presente e você acaba reduzindo o valuation das empresas, especialmente as empresas de crescimento. Por isso que o juro é muito ruim para as empresas. Tá? Só que, percebam aqui, em janeiro de 2016, quando a Selic começou a cair de 14,25 e depois foi para 2, o que aconteceu com a Bolsa? A Bolsa disparou. Tá? Então, esse possível recuo da taxa Selic nos próximos meses pode e deve impulsionar a Bolsa brasileira. Tá? Por isso que a gente sugeria que naquele momento era lógico, era interessante você aumentar a posição também em renda variável. Tá? Então a renda fixa em julho estava pagando 13%, os títulos vinculados à inflação mais 6% ao ano, né? Alguns títulos privados pagando ainda mais que isso, né? E a bolsa? Qual que era a expectativa? A bolsa estava muito ruim, né? Mas ela poderia dar a qualquer momento 50%, 100% ou mais, sem garantia alguma, isso é importante, mas sempre num prazo maior, né? A gente sempre espera a valorização num prazo maior, porém, às vezes a gente vê o que aconteceu de julho para agosto. A bolsa subir 15%, tá? A bolsa saiu lá de 95 em junho, tá? Em mais ou menos em julho, ela teve um piso aqui no meio do mês em 95 e subiu para quase mais de 110. E olha que após essa alta de 15%, a gente está muito perto dessa barreira dos 112 mil. Tá? Obviamente, a gente pode continuar subindo e buscar os 121 mil pontos em linha reta. Isso pode acontecer. Mas, ao meu ver, isso não é o mais provável. Uma coisa que sempre acontece com os ativos é subir em zigue-zague ou descer em zigue-zague. Então, após essa alta que a gente teve aqui, o mais provável é que a gente tenha algum recuo. Tá? Quem aplicou, já falei para vocês, quem aplicou lá no título pré-fixado, ganhou 10%. Tá? Bom, daí vem o conceito de rebalanceamento de carteira. Primeiro, a gente tem que ter uma carteira balanceada e diversificada. Só que quando a gente tem esses ganhos expressivos num curto prazo, percebam, pessoal, que 15% em 30 dias é o que a renda fixa está pagando menos em um ano. Então é muita coisa. Por isso que eu acho que vale a pena a gente ajustar a carteira nesse momento. Então, no dia 10 de julho, eu sugeri que a gente reduzisse caixa e aumentasse bolsa e aumentasse renda fixa. Tá? E a gente ficaria com uma carteira mais ou menos próximo disso. Obviamente, as porcentagens vai depender de cada um. É apenas um raciocínio daquele período onde a bolsa estava muito barata, os juros muito altos, e a gente via oportunidade tanto na renda fixa como na bolsa.
Porém, depois de 30 dias, né? Olha lá, bolsa estava 95, 100 mil pontos, o DI pagando 13%, pré-fixado 448, 13,24, o Dow Jones a 31 mil pontos, eu vi a oportunidade, tá? Bom, só que agora nós estamos, ontem, 10 de agosto, a bolsa 110, o juro caiu para 11,8, 11,9, ganhamos 10% na renda fixa e o Dow Jones subiu quase 10%. Então, é hora, pessoal, da gente reduzir um pouquinho bolsa e, quem sabe, renda fixa. Eu não reduziria a renda fixa, eu manteria, porque esse ganho de 10% no longo prazo pode ser muito maior. O que eu faço é o seguinte, eu não investiria, eu não aumentaria a posição em renda fixa atualmente, porque os juros caíram muito e é possível algum repique no futuro. Então, eu reduziria um pouquinho a bolsa e aumentaria o caixa nesse momento, tá? O porquê disso? Porque hoje eu vejo menor margem de segurança em virtude desse aumento da bolsa em 15% e dos títulos pré-fixados em 10%. É o que eu chamo de realização parcial de lucros. Como a gente pode continuar subindo a bolsa e os juros continuaram caindo, você não vai vender tudo. Você vai pegar uma parte dos seus ativos e vai reduzir. Vamos supor, você está comprado lá Petrobras. Você tinha 1.000 ações da Petrobras. A Petrobras subiu aí 30%, 35%. Você vai lá e reduz 1/3 da sua posição, 1/4 da sua posição, a metade da sua posição e faz caixa. No momento futuro você vai aumentar. Esse tipo de rebalanceamento ele tem muito bom resultado no longo prazo. O que a gente não pode é, a bolsa subiu 15%, então eu vou vender tudo. Aí a bolsa vai e sobe mais 30%. O que nós estamos comentando é que esses ajustes finos na carteira ajudam no desempenho no longo prazo. Eu acho que agora, se em julho eu achava que o momento era de reduzir o caixa um pouco e aumentar os outros ativos, agora eu acho que é reduzir um pouco bolsa, aumentar a caixa e manter renda fixa. Marcelo, mas eu quero realizar um pouquinho do meu lucro dessa renda fixa. Reduz um pouco, tá? Então, o mais importante é ter a carteira diversificada. E esses ajustes vão acontecer de tempos em tempos, tá? Espero que vocês tenham entendido a lógica do processo. O ato de investir é sempre um ato repleto de dúvidas, de incertezas, mas a gente tem que agir, né? Eu gosto muito desses momentos, né, da gente perceber que nós já tivemos ganhos expressivos nos últimos 30, 40 dias e que vale a pena a gente colocar um pouco do lucro no nosso caixa e aguardar melhores momentos para a gente voltar a aumentar a exposição tanto em renda fixa como em renda variável. Muito obrigado, inscreva no canal, dê like e até uma próxima.